A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quem está falando aqui nessa noite é o pastor Cláudio Mendonça, da Igreja de Cristo, Ministério Resgatando Vidas. Estamos entrando aqui na internet e também em especial no canal Trazendo Som, que nós temos no YouTube, com o objetivo de levarmos o amor, a mensagem de Deus, a palavra de Deus e o som também que vem do céu. Nós normalmente postamos louvores, adoração a Deus. Nós gravamos aqui, eu e o meu filho, o Levita Andrei, nós gravamos aqui alguns sons para abençoar a vida de todos. Mas nessa noite eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus, mostrando aqui qual o desejo de Deus para todo ser humano. Muitas pessoas ficam pensando assim: será que Deus quer que eu sofra? Será que eu nasci para sofrer? E tem gente que tem até essa convicção: eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser feliz, Deus não me ama, Deus não me quer, eu não tenho jeito, para mim não tem solução, ou para fulano não tem jeito, para fulano não tem solução. Mas aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, mostra exatamente o que agrada a Deus, qual o desejo de Deus e qual a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você que está me vendo nesse momento, talvez você tenha sentido até desejo de se matar, de se suicidar, de dar cabo da sua própria vida. Você não tem encontrado uma razão para viver, para ser feliz, acha que para você não tem jeito, para você não tem solução. Olha o que o Espírito Santo tem para falar para você nessa noite, através da sua palavra. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo. Se você tem Bíblia, você pode me acompanhar, capítulo 2, versículo 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque aí o versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia diz que o que é agradável, o que é bom, o que é agradável diante de Deus, nosso Salvador, é que todos os homens se salvem. Então o desejo de Deus não é que você carregue em seu corpo uma doença, uma maldição, que o seu casamento esteja destruído, que a sua vida esteja destruída, que você acabe com sua vida através das drogas, da bebida, de uma vida errada, de colocando, injetando certas coisas no seu corpo que tem causado destruição. O desejo de Deus não é que você viva oprimido, triste, vazio, com desejo de suicídio. O desejo de Deus não é que você seja lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de condenação eterna. Não. O desejo de Deus, o que é bom, o que é agradável diante de Deus, é que você seja salvo. A Bíblia diz que o que é agradável diante de Deus, nosso Salvador, ou seja, só existe um Salvador, só existe alguém que pode mudar a sua história, só existe alguém que pode tirar você dessa situação caótica que você está vivendo, de um casamento destruído, de uma vida destruída, de uma vida sem perspectiva, de uma vida de tristeza, de angústia. Só existe alguém que pode te livrar da condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. Só existe alguém que pode te dar a vida eterna, a salvação, e esse alguém é Deus, através de quem? Do seu Filho, Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos aqui no Brasil a chamar de Jesus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça. Deus viu o mundo sofrendo, Deus viu a situação da humanidade, as pessoas perdidas, as pessoas condenadas. Aí você vai perguntar: pastor, por que o mundo estava perdido, por que as pessoas estavam condenadas? Porque quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que entrou o sofrimento no mundo. O salário do pecado é a morte. Morte, quando a Bíblia fala de morte, está falando de sofrimento, de tristeza, de angústia, de domínio das trevas, domínio do diabo. Por isso que a gente está vendo o mundo nessa situação, por isso que a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo, cada hora uma doença, um mal.
atingindo a humanidade, quantas pessoas sem perspectivas, né? E a morte que a Bíblia fala também é a condenação eterna. Existe uma condenação. O salário do pecado é o sofrimento aqui, e pior ainda, porque às vezes a pessoa pensa que se ela se matar vai acabar o sofrimento dela. Muito pelo contrário, existe uma condenação eterna, existe o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que o Senhor preparou para o diabo e seus anjos e para aqueles que vivem na desobediência. Ele não quer que você vá para lá, Ele quer que você seja salvo. Ele criou um plano de salvação, Ele enviou Cristo para ser condenado por você, para pagar esse salário. É como se você ou eu tivesse, onde eu colocar eu tivesse uma dívida muito grande, alguém quisesse me matar, mas alguém me substituísse e pagasse essa dívida por mim. E uma vez que essa dívida foi paga, eu não preciso mais que ser condenado ou pagar a justiça ou alguém me matar, porque essa dívida foi paga. É isso que Cristo fez. Cristo pagou a dívida por mim e por você, sofreu por mim e por você. Aí você pode falar, se Ele sofreu por mim, se Ele morreu no meu lugar, por que eu estou sofrendo? Porque isso só tem valor se você crê nele como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia diz que você tem que chegar ao pleno conhecimento da verdade, a verdade que é Cristo, a verdade que Ele morreu por você, a verdade que Ele deu a vida por você, que através dele você tem o direito de uma vida abundante, abençoada nessa terra, e que você tem o direito da salvação, e que o desejo de Deus te amou tanto, olha, Ele amou tanto você, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu único Filho. E a Bíblia diz, todo que nele crê não pereça, ou seja, só quem crê nele que não vai perecer, só quem crê nele que vai ter sua vida transformada, só quem crê na sua pregação, na sua palavra, e o recebe como seu Senhor, como seu Salvador, e vê Cristo como o único caminho, como o único que pode salvar, o único libertador, o único mediador, como diz o versículo 5 aqui. Ele é o mediador, Ele é o único que nos liga a Deus, Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai sofrer, mas vai ter a vida eterna, não vai perecer na mão do diabo, do pecado, das trevas desse mundo, e ainda vai ter a salvação. O desejo de Deus é que você seja salvo. Agora, você que tem que, agora está nas suas mãos, decidir se você quer ser salvo, se você quer tomar posse dessa salvação, se você quer aderir ao desejo de Deus, ou se você quer rejeitar essa salvação, viver a mesma vida, não crer no Evangelho, não crer na palavra de Deus, não se converter. Aí é você. Ele coloca para você hoje dois caminhos. Existe o caminho da salvação, que é a porta da salvação, que é Cristo. Existe a condenação, que é você não se entregar para Ele. Entregue tua vida para Ele. Entrega o teu coração, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua família, Ele vai mudar a sua vida por completo. Ele vai te libertar desse vício, dessa doença, dessa maldição, e vai te dar a salvação. Você que quer ouvir mais essas pregações, eu gostaria que você acessasse, assinasse o nosso canal aí, desse o seu like para nós, canal Trazendo Som, tá bom? Divulgasse também para outras pessoas e compareça aqui em uma das nossas reuniões. Nós estamos aqui toda quarta e domingo, 19 horas, aqui na rua São Jorge, número 42, e no dia 8 do mês que vem, dia 8 de agosto, teremos aqui uma reunião num sábado especial, em que vai estar aqui a banda Eicos, uma banda profissional, louvando, adorando a Deus. Vai ser o sábado da adoração, onde eu vou estar ministrando a cura, o milagre, a libertação, e colocando as mãos sobre as pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo, como faziam os apóstolos no passado. Vai ser uma grande noite. Anota na tua agenda aí, culto de louvor e adoração especial, com a banda Eicos, a presença do pastor Cláudio Mendonça ministrando, no dia às 19 horas, na rua São Jorge, número 42. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que a paz esteja sobre a sua vida, e tome posse daquilo que Deus quer, da sua salvação, da sua libertação, do seu nome escrito no livro da vida. O desejo dele é que você tenha vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho, Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus. Fica na paz.